Queria que os irmãos da mídia podem já colocar o primeiro slide, fazendo um favor. Hoje nós vamos falar no nosso terceiro elo da campanha sobre marcas do passado. Todo mundo aqui já teve ou está passando por algum momento difícil na vida, num relacionamento, seja com algum parente, algum amigo. E muitas das vezes a gente fica triste quando alguém nos machuca, quando alguém fala algo que nós não gostaríamos de ter ouvido, algo que, quando a gente ouve de pessoas que a gente gosta muito, que fica enraizada no nosso coração, que são coisas muito difíceis de estar tirando. Então, no segundo, eu peço aos irmãos já para poder já avançar para o segundo slide. Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Ou seja, se você quer crescer, você tem que esquecer o que ficou para trás. Não cabe na mala. Essa mala que nós estamos nessa viagem não cabe. Então, nós temos que deixar para trás. Vamos viajar leve, né? Para poder não ficar pagando excesso de carga, não tem como, né? Excesso de mala aí sai caro, não sai? Dói no bolso, não dói? Então, devemos esquecer o passado e seguir em frente, porque se ficarmos focados nas coisas do passado, não vamos conseguir avançar. Nós ficamos ali bloqueados. Nós não vamos ter... nós vamos ficar ali sempre pensando no passado, voltando num assunto que a gente sabe o que tem que fazer muitas das vezes, mas nós não queremos fazer. Esperamos as outras pessoas que nos ofendeu se manifestar. Só que não é só aquela pessoa que nos magoou que está sofrendo. Nós também estamos sofrendo. E até quando vale a pena ficar sofrendo? Pois Jesus Cristo, Ele já não morreu na cruz por nós, levou todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Hoje nós somos livres. Não tem um porquê de nós ficarmos sofrendo tanto, carregando esse fardo pesado. Quanto mais pesado é o fardo, mais lento é a nossa caminhada, os nossos passos. Então, o que está te impedindo de avançar? Pode pular para o próximo slide, Eric, por favor? O que te aflige ultimamente? Não devemos ficar presos ao passado. Temos sempre que procurar ter um relacionamento saudável e liberar o perdão. O próprio Jesus Cristo, ele tinha um relacionamento com seus discípulos, com seus amigos. Nós precisamos da comunhão para um com o outro. Imagina a metade dessa igreja, uma parte tem raiva da outra, a outra a mesma coisa, ficaria como? Como que a igreja cresce? Como que a igreja evolui? Nós precisamos da ajuda de cada um. Às vezes, naquilo que eu não tenho dom, não sou muito bom, mas a minha esposa tem, então assim a gente se completa, assim é a nossa união. Assim tem que ser a união aqui na igreja. Assim que nós precisamos um do outro. Essa união é muito importante, porque um ajuda o outro, um aconselha o outro. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então nós não podemos desprezar ninguém. Não podemos viver aqui dentro com raiva um do outro. Estamos dentro da casa do Senhor, não podemos ter esse tipo de sentimento, não há espaço para ter esse sentimento. Então, nós temos que nos sentir leve, com um fardo leve, pois a missão de Deus é poder levar o Evangelho a todos que ainda não conhecem dele. Nós, conhecedores da palavra, como podemos estar agindo dessa forma dentro da casa dele? Como que nós podemos chegar lá fora e falar para a pessoa, olha, você não pode estar abrigado com seu pai ou com seu amigo da escola, sendo que nós, dentro da nossa igreja, muitas das vezes estamos chateados com algum irmão, não procuramos resolver aquela situação. Aí você não resolve com a pessoa, comenta com a outra pessoa, mas com aquela pessoa com quem você realmente precisa conversar, realmente precisa resolver essa situação, você não tem esse tipo de conversa.
você não tem a atitude de chegar nessa pessoa para poder estar resolvendo essa situação. Então, acaba que a igreja toda sabe que a pessoa está com raiva de você. Eu não digo só a igreja, eu falo no geral, tanto no trabalho, quanto na família, no relacionamento. Então, quanto mais claro nós formos, quanto mais sincero, por mais que a sinceridade vai doer, mas ela é necessária. Sinceridade é algo que vem do coração. E você sendo sincero com a pessoa, você está ajudando ela. Ela, no momento, ela pode achar que você está ofendendo ela, pode achar que você está falando por mal, mas depois a pessoa vai entender. Porque quando você gosta de uma pessoa, você tem que ser sincero, você tem que ajudar ela, você vai querer sempre o melhor para a pessoa. Ninguém está aqui para poder desejar o mal para ninguém. As dificuldades que nós já temos pela vida, a gente já sabe como que é tudo. Procure a pessoa com quem você está aborrecida ou chateada. Muitas das vezes, as pessoas que nos ofendem nem sabem o tamanho da tristeza ou decepção que ela possa ter nos causado. Eu mesmo sou uma pessoa que sou muito brincalhona. Eu posso, às vezes, brincar com o Fernando e ele não entender de alguma outra forma. Às vezes, ele estava num dia mal, entendeu de alguma forma a brincadeira e se chateou. Só que, como eu tenho um hábito de ser uma pessoa brincalhona, aquilo, para mim, eu entendi que, pronto, ele pode ter ficado chateado assim, mas coisa rápida, mas não. Mas, pelo fato dele estar num momento difícil, aquilo causa um efeito muito maior. Então, se eu não chegar no Fernando, ou o Fernando chegar em mim, quanto tempo vai durar aquela relação? Aquela chateação, aquela decepção? Então, são coisas que, às vezes, ali no momento, coisas facilmente, a gente consegue resolver. Não precisa estar um passando de cara virada para o outro. Um começa a falar, não chega perto de fulano, não, que fulano tem umas brincadeiras, que fulano é assim, que fulano é assim. Então, pessoal, é assim, não deixe passar alguma situação, algo que ficou mal entendido. Seja sincero, fala, olha, não gostei da brincadeira, hoje eu não estou no dia bom. Faz parte, nem todo mundo é 100% o tempo todo. Nem é sempre, todo dia, que a gente acorda bem disposto. Esses dias mesmo, como eu fui chamado para poder vir trazer a palavra, então, a gente fica muito tenso, muito nervoso. Então, uma coisinha boba, eu acabei que eu me explodi com a cara hoje, esses dias. Uma coisa tão simples. Mas só que como eu estava tão assim concentrado, uma pressão, uma ansiedade e tudo, então às vezes a gente fala coisas assim que, poxa, depois você para e pensa, nossa, por que eu agi dessa forma? Não tinha necessidade, sabe? Então a gente muitas das vezes tem que reconhecer que nós erramos, que precisamos pôr a mão na consciência. Não é vergonha para ninguém chegar na outra pessoa e falar, fulano, você me desculpa, eu fui mal educado, eu te tratei mal. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu estava num momento difícil. Você me conhece bem, então me perdoa. Vamos virar essa página, não vamos ficar assim. Isso não faz bem nem para mim, nem para você. Vamos resolver essa situação. Porque são coisas que uma simples palavra, uns 5 minutos ali de conversa, são situações que são facilmente resolvidas. Não podemos continuar vivendo com uma situação assim, por mais difícil que seja, temos que vencer esse obstáculo, o obstáculo de reconhecer que errou, o obstáculo de reconhecer que você precisa procurar a pessoa e pedir perdão. São situações que é muito difícil a pessoa, quem foi a ofendida, liberar o perdão facilmente. Só que a pessoa que está segurando o perdão é a que mais sofre. Porque a outra pessoa, ela te ofendeu, tudo bem. Mas a pessoa... Obrigado, irmão. Mas a pessoa que recebe uma palavra,
mal colocada, que ela não estava esperando aquilo, aquela palavra, ela machuca. Muitas das vezes as palavras machucam e é difícil da pessoa tirar ela do coração. Então, muitas das vezes nós temos que pensar o que falamos, porque às vezes a palavra dói mais do que um soco. Porque o soco passa ali uns dias, aquele hematoma, aquela dor some, mas agora a palavra é complicado. Quanto mais tempo passa, essa ofensa vai criando uma raiz dentro do nosso coração que o perdão fica cada vez mais difícil. Às vezes, o tempo que levamos para poder resolver uma situação é maior do que o próprio problema. Damos muito valor a uma situação que pode ser resolvida facilmente, com uma conversa sincera, onde a pessoa ofendida fala que não gostou de certas atitudes ou certas palavras que foram ditas. Em vez disso, preferimos ficar meses ou até anos sem falar com pessoas e nunca que se resolve o problema. É como diz aquele ditado, né? Às vezes fazemos tempestade dentro de um copo d'água. Nós vamos arrastando aquela situação. Às vezes foi uma coisa que o pai falou para nós na nossa infância, que a gente guarda aquilo para o resto da vida. Tomamos raiva dos nossos pais, ou de algum tio, algum avô. Então, ficamos sempre com aquela lembrança, com aquela frase, aquilo que foi dito, guardado na nossa cabeça, e não conseguimos liberar esse perdão. Não conseguimos tirar isso do coração. Cada ano que passa, vai ficando mais enraizado, vai ficando tão fundo dentro do nosso coração, que você não sabe como mais tirar. Mas só que se você não procurar, por mais difícil que seja, você dá o primeiro passo. Só que o primeiro passo, você pode achar que não é nada, só que o primeiro passo ele vai te tirar do lugar onde você está. Ele não vai te levar mais para muito longe, mas ele vai te tirar do lugar onde você está. Então, a pessoa que te ofendeu, dá a ela esse perdão, procure ela. Por mais difícil que seja para você, virar para ela e falar, olha, fulano, eu te perdoo. Aquilo que você fez me marcou muito, me machucou muito. Até hoje dói. Só que eu vou fazer o meu melhor. Eu quero te perdoar. Me ajuda a te perdoar. Não tenta resolver sozinho se você vê que não consegue. Procure a pessoa. Converse. Mas vai com o coração puro. Não vai pensando naquilo que a pessoa te falou. Simplesmente ouve. Por que você falou isso comigo? Isso me fez tão mal. Até hoje me faz mal. Eu sinto, às vezes, tanta raiva de tudo aquilo que você me falou, de tudo aquilo que me machucou. Então, me ajude a tirar essa raiva de dentro de mim, porque as pessoas acabam se transformando numa outra pessoa quando está com o coração cheio de raiva, cheio de ódio. E o coração cheio, gente, com muito ódio, com muita raiva, a gente só tem só pensamentos ruins. Muitas das vezes a ingratidão das pessoas faz com que a gente comece a ter certos tipos de pensamentos daquela pessoa. Então, é preciso perdoar. Não fique guardando isso para você. Isso faz mal para você. A sua saúde psicológica, você tem dificuldades de raciocinar. Tudo parece mais difícil para você. Ô, Érica, pode passar para o próximo slide, por favor? O perdão gera libertação. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O que significa perdoar? Perdoar significa desculpar, relevar. No grego significa mandar para longe, liberar e cancelar. Na 1 João 1:9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Mateus 11:30 diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus ele foi crucificado, ele levou consigo todas as nossas culpas, todas as nossas impurezas. Ele nos perdoou primeiro. Nós não chegamos para Jesus e falamos: Jesus, me perdoe. Não. Ele simplesmente falou: eu te perdoo. Independente do que você fez comigo, eu te perdoo. Está tudo tranquilo. Eu não fico com mágoa de você, eu te perdoo. Por quê? Porque o perdão traz liberdade. Liberdade. Quando nós liberamos o perdão, nós é que nos sentimos leve. Por quê? Porque aquilo ali é uma carga que você tirou das suas costas. Imagina você com uma mochila nas costas, cheio de problemas, cheio de situações, de conflitos, onde você não consegue desfazer daquilo. Mas a partir do momento que a cada perdão que você libera, é um peso que você vai tirando das costas. Se você não for liberando perdão a cada situação que te acontece, é um peso que você coloca nas costas. Você andando no aeroporto com a malinha de rodinha, é muito fácil. Agora você andando no aeroporto enorme, com aquela mala pesada nas costas, você não vai conseguir acompanhar quem está andando com a mala leve. Por quê? A mala dele é leve, a mala é de rodinha, porque ele está livre, ele não tem nada nas costas dele que está pesando, fazendo com que ele seja mais lento na sua caminhada, para chegar no seu portão de embarque. Quem está ali com o perdão liberado está aqui, ó. Não faz esforço nenhum, não tem peso nenhum nas costas. Então, temos que ser assim, vamos liberando tirando o peso das nossas costas. Porque a caminhada, ela é longa. E quanto mais peso a gente coloca nas nossas costas, maior vai ser o nosso obstáculo e maior vai ser a nossa dificuldade. Vamos demorar a alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Um exemplo bem prático que todo mundo tem. Quantos estamos com a memória do telemóvel cheia e precisamos salvar algo importante, algo que nós gostamos? Recebi um vídeo muito bom, só que a minha memória está cheia. E agora? Eu vou descartar aquilo que é bom? Vou deixar de guardar aquilo que é bom para mim? Aí, quando nós começamos a pesquisar a nossa memória do celular, tem tanta coisa inútil lá que não precisa de estar ali, mas está ali ocupando espaço. Aquele espaço que aquilo ali não nos leva a nada, que não acrescenta em nada na nossa vida, está impedindo que coisas boas entram. Então, precisamos liberar essas coisas que não nos engrandecem, coisas que não nos levam a nada. Então, temos que liberar espaço na nossa vida, no nosso coração. Não podemos ficar presos a coisas do passado. Vamos liberando o espaço. Porque Deus, ele é muito grande. Ele tem planos maravilhosos para nós. Nós não podemos nos limitar com aquilo que já temos. Nós temos que pensar sempre à frente. Nós não podemos falar: Deus, a minha memória já está boa. Aqui já tenho o que eu preciso. Só que se for olharmos bem a fundo na nossa memória, o que tem dentro do nosso coração que a gente precisa realmente? Tem muita coisa lá que dá para ser tirada, não dá? A inveja, o egoísmo, em não querer liberar o perdão. Tem muitas coisas que estão impedindo que Deus coloque bênçãos na nossa vida, que Deus coloque pensamento, sabedoria. Eu tenho pedido a Deus muita sabedoria, porque é como uma frase que eu sempre ouvi: podem te tirar tudo, menos a sua sabedoria. Podem te tirar o seu dinheiro, podem te tirar tudo que você tem, mas a sabedoria é algo que é sua. Quantas e quantas pessoas sábias tinham suas empresas e foram tiradas, quebraram, e com a sabedoria conseguiram triplicar aquilo que tinham antes.
Então, peça a Deus sabedoria, fala assim, Deus, tira tudo de ruim que tem dentro de mim, me dê sabedoria, me ensina como levar uma vida mais leve, transforma o meu coração, transforma a minha mente. Eu não quero mais viver carregado de coisas que não vão me acrescentar em nada. Érica, pode pular, por favor, o próximo slide. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantas e quantas vezes brasileiros que vieram aqui para Portugal, pensando que aqui era uma vida fácil? Quantos já não desistiram nem na metade do caminho? Porque ficaram presos às coisas do passado. Muitas das vezes somos confrontados com a nossa situação atual. Começamos ao pouco a questionar Deus pelo momento vivido, onde tudo está indo na contramão rapidamente. Voltamos ao passado e começamos a lembrar a vida que tínhamos antes da casa onde não pagávamos aluguel, não precisávamos esperar por documentos, não éramos tratados diferente porque não éramos estrangeiros. Começamos a lembrar do nosso trabalho, que, pensando bem, eu não ganhava tão mal assim. Não trabalhava tantas horas assim por dia, fazendo um relatório para Deus que a vida que tínhamos antes era bem melhor do que a vida que temos agora. Pensamos em desistir, mas o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-las até o dia de Cristo Jesus. Quantas passagens na Bíblia já vimos que as murmurações só faziam com que adiássemos as bênçãos que Deus havia prometido. Como aconteceu com os hebreus, que saíram da escravidão do Egito para ir para uma terra que manava leite e mel. Mas o povo não tinha paciência por esperar pelo processo. Queriam que as coisas fossem feitas no tempo deles, e se lembrando da vida que eles tinham antes como escravo, que preferiam estar lá do que estar naquele deserto. Eu pesquisei, a distância entre o Egito e a Terra Prometida era aproximadamente de 500 quilômetros. Uma viagem, uma peregrinação, daria por volta de 1 mês. Mas a desobediência e a murmuração era tanto que o povo ficou por 40 anos no deserto. Isso fez com que toda aquela geração pecaminosa fosse ficando para trás e as novas gerações iam vivendo com os milagres que Deus realizava. Outro exemplo que temos foi com a história da mulher de Ló, que estava saindo da cidade, mas a cidade não estava saindo dela. Ela desobedeceu uma ordem de Deus, enviada pelos seus anjos, que ordenaram que ele saísse da cidade e que não eram para olhar para trás e nem parar no meio. Mas ela, com sua desobediência, foi castigada e virou uma estátua de sal. Quando, em 2019, fazia já uns 5, 6 meses que eu estava aqui, eu tinha saído do Brasil, mas o Brasil ainda não tinha saído de mim. Então, teve um dia, eu trabalhando na obra, me deu muita saudade do Brasil. Eu cheguei em casa e falei com a Carol, vamos embora. Vamos comprar passagem, vamos direto para Belo Horizonte, não quero fazer escala por mim, que fica mala, que fica tudo, eu quero ir embora. Mas ela falou, calma, tudo tem seu tempo, tudo tem o seu processo, é demorado. Nós viemos para cá, mas nós sabíamos o que íamos passar. Então, muitas das vezes, nós estamos querendo acelerar o processo, não está na hora da gente receber a bênção. Calma, confia em Deus. Ele está trabalhando em algumas áreas que você pediu lá atrás. Você pediu, Deus me dá sabedoria, Deus me ensina a ser uma pessoa paciente. Olha o tanto de coisa, olha o quanto você já desenvolveu com o tempo que você está aqui.
Eu e a Carol, em 4 anos que estamos aqui, nós já prosperamos de toda a nossa vida que nós vivemos no Brasil. Porque nós resolvemos esperar pelo processo de Deus. Nós aprendemos a viver a vida com Deus. Nós viemos aqui para Portugal com o pensamento de vamos para lá, com 2 anos a gente junta dinheiro e quita o nosso apartamento, porque o dinheiro lá vale mais, vale 4 por 1. Só que, na verdade, nós éramos católicos, nós chegamos aqui e voltamos para casa. Porque o primeiro dia que eu entrei nessa igreja foi como se eu tivesse voltado para casa, como se eu tivesse numa missão e tivesse voltado para casa. Então, Deus colocou no meu coração que era para a gente vir aqui para poder quitar o nosso apartamento. Só que, na verdade, os planos de Deus é outro. A gente imagina alguma coisa, mas o plano de Deus é outro. Ele nos trouxe para cá, nós conhecemos a Deus verdadeiramente, somos batizados. Eu e a Carol passamos por um momento muito difícil antes de virmos para o Brasil. Por isso, nós decidimos vir para Portugal. Tivemos uma crise muito grande no nosso casamento, onde nós já estávamos procurando advogado para o processo de separação. Mas eu sempre orei a Deus, falei, Deus, eu não casei para separar. Então, que o Senhor me ajude, porque eu não sei mais o que fazer. Pedi orientação a Deus, até que Deus enviou a minha patroa, uma evangélica, que trabalhava lá na igreja dela com casais. E ela teve uma conversa comigo e me orientou. Falou, olha, senta com ela, conversa com ela, ouve o que ela quer te dizer. Se você não entendeu, pergunta a ela, me explica de outra forma. E graças a Deus, Deus nos ajudou. E hoje estamos aqui, em julho agora vamos completar 9 anos de casado. E estamos aqui por a honra e glória do Senhor. Hoje temos uma filha de 2 anos e 4 meses. E já planejamos o 2º filho. Para quem já estava pensando em advogado, hoje nós já estamos pensando no nosso 2º filho. Então, deixa Deus trabalhar. Resolve essa situação. Se eu não tivesse resolvido a situação com a Carol antes, lá atrás, hoje eu não podia nem estar aqui. Mas Deus fez nós passarmos por tudo isso. Por toda essa crise do nosso casamento, durou quase 1 ano. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Eu estou aqui pregando. A minha tia disse que quando eles eram mais novos, ela, meu pai e minha outra tia, disse que foi um momento muito difícil na vida deles. Que eles passavam por dificuldades, a minha avó foi abandonada e cuidando de 3 filhos naquela época. Então, foi um momento muito difícil. E era um clima, era um ambiente muito carregado na vida deles. Então, ela disse que com a vida minha e da minha esposa para cá, nós começamos a quebrar maldições da nossa família, que é muita alegria para o coração dela, ela vê o sobrinho dela aqui em Portugal pregando, porque isso nunca, se tivesse continuado naquela geração que ela foi criada, se ela não tivesse dobrado o joelho e pedido, Deus, mude a situação da minha família, não só a minha, da minha família, para que essa maldição venha a ser quebrada. E hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. A minha tia, ela trabalhava na igreja, e a igreja acabou que despediu ela. E ela fez um propósito para Deus, Deus, me ajuda. Hoje, antes minha tia cozinhava, ela abriu um restaurantezinho e cozinhava para ir 50, 100 marmitas por dia. Até que um dia ela fez uma proposta para Deus, um propósito com Deus, falou assim, Deus, eu quero bater a meta de 10.000 marmitas no mês para vender. E, para a honra e glória de Deus, a minha tia montou uma cozinha industrial, porque ela não estava dando mais conta de vender as marmitas, de atender. Então, seja fiel a Deus, que Ele será fiel a ti. Então, libere perdão. Peça a Deus, Deus, mude a minha geração. Eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu já passei. Me mude para que eu possa ensinar a eles o verdadeiro caminho. Para que a geração dele possa ser melhor do que a minha. Obrigado, Senhor, por tudo.
um tema que é, às vezes, as cicatrizes, ela é a marca de uma fase da vida onde passamos por situações complicadas. Na maioria das vezes, com dores e sofrimentos. Momentos que pensamos que, por que isso foi acontecer comigo? Mas com o passar do tempo, quando vencemos esses momentos difíceis, essas cicatrizes será apenas para nos lembrar de um momento difícil, mas que foram superados, foram vencidos e libertos, onde você, com toda a sua condição adversa, conseguiu reverter a sua situação. E pode pular, por favor, Érico, o próximo. Lucas 9,62 diz: Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se você, meu irmão, quer crescer, quer ir no reino de Deus, não olhe para trás, olhe para frente, crie objetos, crie objetivos, crie metas, mas não olhe para trás, não fique focado para trás. Resolva o que tem de resolver e olha para frente, porque para trás ficou. Você só consegue servir de exemplo as suas cicatrizes quando você olha para ela e fala: olha, foi um momento complicado, foi muito dolorido, mas eu te venci. Hoje eu estou aqui firme e forte. Você não me machuca mais, você não me traz mais sofrimento. Eu te venci com força que Deus nos deu, com a coragem, determinação, com a ajuda de pessoas queridas. Peça ajuda, não tenta enfrentar o seu problema a maioria das vezes sozinho. Se eu não tivesse pedido ajuda a Deus, Ele não teria enviado a minha patroa para poder salvar o meu casamento. Então, se muitas das vezes você vê que você não está tendo forças, não desanime, procure ajuda, mas procure ajuda de pessoas que você sabe que vai te ajudar. Não procure ajuda a qualquer um que vai ser o primeiro a te ajudar a desanimar. Eu tinha muitos amigos naquela época, só que nenhum deles eu podia contar com eles para poder me ajudar. Então, Deus me orientou, Deus me guiou alguém que pudesse me ajudar. Então, tudo que você fazer, que você não conseguir, peça ajuda a Deus. Ele está apto para te ouvir. Ele sabe o que você vai pedir, mas você ainda não sabe o que você vai pedir. Então, fala: Senhor, me ajude. Eu já não tenho mais forças. Eu não quero que a minha vida seja assim. Eu não quero ser esse tipo de exemplo que desistiu no meio do caminho. Pois Deus, Ele está conosco o tempo todo. Pode pular, Érico, por favor? Não se apegue ao seu passado. Pode pular. Que Cristo seja o seu alvo. Peraí. Só um segundo. Pode passar para o último, por favor? Isso. O passado é lição, aprenda. O presente é uma dádiva, viva. O futuro é uma motivação, creia. Então, coloque os seus planos na mão de Deus e viva. Espere por Ele. Ele é fiel para cumprir. Ele sabe o tempo de todas as coisas. Hoje, muitas das pessoas querem fazer as coisas no seu tempo. Estamos numa geração onde ninguém espera por mais nada. Então, não vamos atrapalhar os planos de Deus. Não vamos ser como aqueles hebreus no meio do deserto reclamando. Deus fazendo de tudo, preparando eles para poder levar para uma terra melhor, tirando eles daquelas situações difíceis que eles passavam. Deus teve um plano maravilhoso para eles, só que muitos não puderam chegar até lá nesse plano. Muitos não puderam receber o que Deus tinha planejado para eles, preparado para eles. Por quê? Porque eles queriam no tempo deles. Mas quem é o dono do tempo é Deus.
E a vontade dele é que tem que prevalecer na nossa vida. Então deixa Deus trabalhar na sua vida. Descansa. Aquieta teu coração. Libera o perdão. Se sinta leve. Não tem um porquê de você ficar carregando isso pro resto da vida. A vida passa muito rápido. Já tem 4 anos que eu estou aqui. Eu não sei quanto tempo mais. Tem gente que tem muitos anos que estão aqui. Se for olhar para trás, fala: nossa, já passou tanta coisa por aqui. Tanta graça já foi alcançada. Por quê? Porque você esperou em Deus. Eu e a Carol passamos por momentos de esperar por casa. Procuramos. E sempre não. Até que um dia eu falei: não procuro mais. A hora que tiver de aparecer, ela vai aparecer. Assim que eu verdadeiramente descansei, que eu esqueci, eu pedi para eu esqueci, mas Deus não esqueceu. A partir do momento em que eu entreguei verdadeiramente na mão do Senhor, Ele trouxe a casa até nós. Então seja obediente e espere a Deus, porque Ele não esqueceu do que aquilo que você pediu. Às vezes a gente quer acelerar o processo, mas a gente sabe que a gente aguenta esperar mais. É porque a ansiedade é tanta. Pede a Deus o domínio próprio. Senhor, me ajude a controlar a minha ansiedade. Me ajude, Senhor, a esperar no seu tempo. Eu te peço, meu Deus, mude a minha vida, mude a minha maneira de ser. Molde meu coração, Senhor, para que eu possa esquecer essas marcas do passado, essas marcas que parece que estão enraizadas no meu coração, Senhor. Tira isso de mim, me dai forças. Levante alguém, Senhor, que me ajude a resolver essa situação, porque eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Converse com Deus. Ele está ansioso, esperando você pedir ajuda para Ele. Ele é o nosso Pai. Assim como o nosso filho fala: papai, eu não sei fazer isso, me ajuda. Deus, Ele está assim. Está só te esperando você pedir a Ele ajuda. Então eu queria fazer uma oração a todos vocês, que vocês possam fechar seus olhos, abaixar as vossas cabeças. Converse com Deus agora. Fala: papai querido, eu te peço, Senhor, uma vez mais, mude o meu coração, Senhor. Quebranta o meu coração, ó Pai. Transforma-me, Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo sozinho, Senhor. Eu sei que o Senhor está aí. Me ajude com essa situação, ó Pai. Pois eu não sei mais o que fazer. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu não sei mais quem procurar. Eu não sei em quem confiar, mas eu confio em Ti. Me orienta, Senhor. Sonda o meu coração. Purifica minha mente. Me dê sensibilidade aos meus ouvidos para poder ouvir o que o Senhor quer dizer comigo, ó Pai. Transforma o meu caráter, Senhor. Tira de dentro de mim, Senhor, esse ódio que eu tenho, essa amargura, Senhor. Tire dos meus ombros esse peso, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, restaure esse relacionamento, Senhor. Essa comunhão, essa amizade. Que o Senhor, Deus, possa te visitar agora, Senhor. E transforme, Senhor, a vida dessas pessoas, Senhor, que estão sofrendo, Senhor, que não conseguem liberar o perdão, Senhor. Por mais fácil que seja falar, mas é muito difícil liberar, ó Pai. Só o Senhor sabe da dor que cada um sente, Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tome sobre nós o controle da nossa situação, Senhor. Amém.